Hello, ricas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal que só de assistir no final do vídeo você já tá cada vez mais rica para sempre. Seja muito bem-vinda. E hoje eu estou estreando um quadro que eu acabei de inventar, mas que vai rolar agora com frequência neste canal. Meu editor de vídeo que lute, porque vai rolar muito vídeo desse, porque eu tô estreando em alto nível, sério, alto patamar. Meu amigo, meu irmão, conselheiro da OAB, respeita a história dele, entendeu? Jonathan, por favor, se apresente para o público, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui falar para as meninas. Eu que agradeço, Marina. Sempre que você precisar, pode contar comigo, que eu faço questão de estar aqui presente com você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Andrade. Estou hoje, advogado, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Sergipe. Recentemente ganhamos a eleição e no próximo triênio serei conselheiro seccional também. Sou advogado previdenciarista e trabalhista, e vim aqui bater um papo com você. Sobre previdência, aposentadoria, o sonho de todo brasileiro e toda brasileira. Aquela hora do meme da pessoa que é velhinha, esperando para se aposentar. O que eu quero que você dê uma esperança para a população brasileira que assistir esse vídeo é que a gente não espere 94 anos para poder, se aposentar e poder ter uma renda, ter uma vida decente. É possível, existe uma esperança para nós brasileiros? Então, Marina, para a gente falar sobre previdenciário, sobre aposentadoria, é um recurso muito interessante que a gente pode estar utilizando para evitar surpresas e poder se programar, se planejar melhor, é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário ele vai trazer algumas respostas e clareza para que você tenha certeza de quando você vai se aposentar, quanto você vai receber, quanto falta ainda para você contribuir. E é aquela coisa, um mundo de surpresas. Cara, eu achei isso muito importante, porque quem nunca aqui ouviu uma história de uma pessoa que dizia assim, daqui 5 anos eu me aposento aqui, ó. 5 anos. Aí quando bate os 5 anos, falta mais 5. Eu sou o quê? What? Falta mais 5. Ou então, não, vou me aposentar ganhando, 3 mil. Na hora que entra é 1.800. Você, o quê? Não, porque não sei o que, quer tocar fogo no mundo. Calma, Marina, te acalma. Te acalma, pô. Te acalma aí que eu vou pegar aqui. Ei, Marina, te acalma. Ei. Mas tem como saber antes, com o planejamento previdenciário, tem como, já conversei com ele antes, umas estratégias ali para você aumentar o que você vai ganhar, o planejamento previdenciário. Mas é muito difícil, é muito complexo. Só rico que pode fazer isso, como é? Não, de forma alguma. Veja, o planejamento previdenciário, ele vai esmiuçar a sua vida previdenciária inteira. E como que a gente faz isso? A gente começa trabalhando, comparando os períodos anotados na carteira de trabalho com os períodos de recolhimento no CNIS, que é um documento onde fica registrado todas as contribuições previdenciárias que aquela pessoa fez na vida inteira, independente da qualidade de segurado ou não. Ou também a qualidade de contribuinte, qual a categoria que você vai estar contribuindo. Se você contribuiu como empregado, se você contribuiu como facultativo, contribuinte individual. Então todas essas coisas elas são observadas. E assim, Marina, o mundo previdenciário, esse mundo das aposentadorias, que é um serviço do INSS, ele é um mundo muito dinâmico. Então as regras estão sempre mudando. E recentemente, em 2019, tivemos uma grande mudança, que foi a emenda constitucional número 103, que trouxe diversas modalidades de aposentadoria. Não a regra geral, A regra geral ficou 65 anos para homem, 60 para mulher e 15 anos de contribuição, mas as regras de transição. Porque vem cá, Marina, a gente se planeja uma vida inteira. E aí chega do nada, as regras do jogo Mudam, putz. Então, isso é previsto também. Então, lá em 2019, foram previstas algumas regras de transição, como a regra de transição por tempo de contribuição e a regra de transição por pontos. E o planejamento previdenciário, ele vai trazer essa perspectiva de qual regra você se encaixa melhor.
porque às vezes a pessoa está contribuindo lá, já bateu a idade, já bateu o tempo de contribuição, mas se ela passar, sei lá, mais um ano contribuindo determinado valor, ela vai receber mais, entendeu? E aí o planejamento previdenciário ele serve muito para isso, para que a gente tenha essa clareza de onde está colocando o nosso dinheiro, né? A maioria das pessoas que estão na internet, principalmente na minha posição de educadora financeira, todo mundo fala assim, vamos ajudar as pessoas a se aposentar com investimentos. Cara, eu sei que é possível, eu estou trabalhando para isso, vou conseguir, mas vamos ser realistas. A maior parte da população brasileira vai se aposentar com recurso próprio investido ou vai se aposentar pelo INSS? Vai se aposentar pelo INSS. E entender as regras do jogo, como o Jonathan tá falando, é fundamental, pô. Marina, não, mas eu quero me aposentar por investimento. Massa, mas não impede que você tenha aposentadoria do INSS, que é o seu direito se você contribuiu. Agora, você precisa entender as regras do jogo. Você tá aqui jogando com a cara pra cima, como diz, perdido no tempo, e ainda mais quando as regras mudaram. E mudou agora, não foi? Você falou 2019. 2019 mudaram Putz, as regras. um dia desse. Um dia desse. E assim, Ainda mais pré-pandemia, que a gente já não sabia nem o nome na pandemia de 2020. Quanto mais as regras da aposentadoria. é porque é um lance muito político também, né? A Previdência, ela pressupõe que para você retirar esse dinheiro tem que haver um investimento, tem que ter uma fonte de custeio. E aí essas fontes de custeio, elas vão variando no decorrer do tempo para ter um equilíbrio atuarial nas contas da União. Porque senão, veja, o Brasil, ele é um país em que a população ela tende ao envelhecimento. A taxa de natalidade está diminuindo. E quem é que paga a aposentadoria do pessoal? Os jovens que trabalham, que pagam a aposentadoria dos que não estão trabalhando mais, que são os idosos, né? Exatamente. E aí nossos avós tinham 14 filhos. É verdade. Você tem quantos? Eu tenho 34 anos, não tenho nenhum ainda. Minhas amigas têm um, não quer mais. Minha avó teve 14. Como é que esse negócio vai se sustentar, meu amor? E aí precisa realmente mudar as regras. Só que quando mudar, você precisa de um advogado previdenciário. Marina, você é educadora financeira, você não pode me explicar isso? Gente, todo mundo precisa saber de tudo, de forma generalista. Mas a gente precisa respeitar o trabalho do especialista. Eu sou especialista em planejamento financeiro. Planejamento previdenciário é um serviço de um advogado previdenciário e o meu compromisso com vocês, com o resultado, fez com que eu trouxesse um especialista para responder. Então, assim, Jonathan foi lá, leu todas as regras no código, que eu nem lembro o nome daquele vadimeco, estudou tudo para trazer para vocês. Aí eu trago um especialista. Jonathan, você tem ideia de quantas regras que mudaram? Na verdade, quantas regras que tem pra galera conseguir se aposentar sobre o tempo? É muito individual para cada pessoa. É muito individual. É um trabalho que, na verdade, né, a gente alia a tecnologia ao artesanal. É esse o tom que eu gosto de dar na minha advocacia, no atendimento aos meus clientes. Eu uso tudo que tem de mais favorável em questão de inteligência artificial, tecnologia, mas sem esquecer aquele caráter personalíssimo do atendimento, que é um atendimento artesanal, um atendimento mais manual. Então, a depender de como foi a vida contributiva daquela pessoa, existe uma coisa também que se chama direito adquirido, que isso vai estar quando a pessoa ela implementa as regras, ela implementa os requisitos para uma aposentadoria antes dessa alteração, só que ela ainda não tinha requerido o benefício dela. Então, às vezes, a pessoa já continua contribuindo, mas por conta das regras de direito adquirido, ela já tinha direito a algum tipo de aposentadoria, entende? Mas são situações muito inusitadas. Por exemplo, o que vai influenciar na questão do direito adquirido? Antes, o cálculo do seu valor que você ia receber no seu salário, da sua remuneração média inicial, RMI, ele era feito levando em consideração todas as contribuições que você já tinha feito para o INSS. E isso era muito bom, porque além de levar em consideração todas as contribuições, você poderia descartar as menores e fazer uma média com 80% dos maiores valores. Isso era muito bom, né? Então, hoje a regra lá em 2019 mudou e esse cálculo ele é feito com base em todo o seu período contributivo e ainda o plus, o fator previdenciário. Você vai pegar essa média dessa remuneração e vai receber apenas 60% daquele valor.
Isso se você, né, encaixar nos 15 anos de contribuição. E o que isso significa dizer, basicamente? Significa que hoje uma pessoa que ela entrar, né, para a Previdência, que ela começar a contribuir hoje, ela começar a contribuir no teto. Foi me batendo uma tristeza. Se essa pessoa continuar contribuindo no teto até o momento de implementar os seus requisitos, ela vai receber apenas 60% desse valor. Peraí. Vamos aqui na calculadora. Conta. Vamos supor que na média da vida toda o salário mínimo foi R$ 1.500. Certo. Você receberia 60% desse valor. R$900. Só que não existe benefício menor que o mínimo, então você receberia o salário mínimo nessa hipótese, nessa situação. Aí vamos pensar uma pessoa assim. R$3.000. É um 3 valor mil. Massa. 60%, 3 mil. Isso. R$1.800. Aí a pessoa tá acostumada a vida todinha para 3 mil. Na hora que vai ter que pagar o plano de saúde, que é 1.000, recebe 1.800. Então, aí o que Tá acontece? fácil não, viu? Acho melhor vocês se organizarem financeiramente para vocês. Mas veja, depois dessa reforma, né, lá em 2019, é 60%. Quando você atinge... Amigo, a parte boa, teve alguma? As regras de transição, né? Veja, as regras de transição, elas vão se implementando, cada requisito ele vai se implementando ao longo do tempo. Por exemplo, a mulher, né? A mulher ia se aposentar antes de 58 anos, 60 anos, e aí depois de 2019 se implementaram as novas regras e de acordo com a tabela progressiva vai se aumentando, né, essa idade média, essa idade dela para implementar os requisitos 6 meses a cada ano. Então, em 2019, 2020, aumentou 6 meses, 2020 aumentou 6 meses, até chegar aos 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Então, dentro dessa regra de transição, às vezes a pessoa ela implementa algum requisito ali. E aí a gente, através do planejamento previdenciário, vai conseguir ver qual foi a melhor regra que ela se encaixou, qual seria a melhor remuneração. E detalhe, dentro das regras de transição, a depender de qual regra seja, o cálculo é feito de acordo com a regra antiga, principalmente se a pessoa implementou, né, o direito adquirido. Então, o cálculo é feito de acordo com a remuneração antiga. Então, olha, o tempo está passando, as regras estão se implementando, tendendo a ficar apenas na regra geral, mais lá para frente, e a galera tá perdendo dinheiro. E tem outra coisa que você me disse que foi o seguinte, esse 60%, ele pode ir aumentando a cada... Sim, isso. Cada ano de contribuição que você tem a mais dos 15 anos, que são obrigatórios, que é o período de carência, 180 meses de contribuição para o INSS, cada ano que você passa mais, ao invés 15 anos, contribuir 16, 17, 18, cada ano que passa você coloca mais 2% em cima desse valor. Aê, alguma coisa boa, né? Depende da perspectiva, né? Porque também vai trabalhar até morrer para poder receber um dinheiro bom. Mas é isso aí. O resto deixa comigo aqui, que a gente faz na previdência privada. Você tem que fazer o quê? Se organizar financeiramente para investir. Paga o seu INSS, que o Jonathan faz os esquemas aí para você receber legal. E se organiza para investir, para ter a previdência complementar, que aí já é comigo minha parte. Sim, sim. Inclusive, Marina, depende muito da situação do cliente, né? Às vezes a pessoa já é um empregado que contribui obrigatoriamente para o INSS, então ela não tem nem a escolha de onde investir ou não aquele dinheiro. O dinheiro do INSS já vai estar lá recolhido pelo seu patrão. E o INSS ele vem como um complemento da renda. Então a pessoa às vezes me procura para fazer o planejamento previdenciário e aí no relatório a gente identifica que talvez daqui a alguns meses ela implemente os requisitos, mas se ela esperar mais um ano, ela vai estar recebendo quase que o dobro, ou então metade daquilo ali a mais. O valor, assim, bem melhor do que ela receberia se ela fosse implementar os requisitos agora e já pedir agora para o INSS aposentar ela. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa se satisfaz com aquele valor que ela vê que vai receber e já financia um carro, um apartamento, um tratamento de saúde, ela está precisando daquela renda extra para pagar alguma dívida. Então, são situações realmente muito individuais que tem que ser avaliada caso a caso. Simbora, isso aqui é só o começo, porque planejar a aposentadoria é decisão para uma vida inteira. Obrigada pela sua participação. Eu sei que é muito conteúdo, muita pergunta, mas deixa as perguntas aqui nos comentários que eu entro em contato com o Jonathan para ele responder, tá bom? Beijo no coração, a gente se vê próxima semana.